gostei. Para falarmos com Deus, apresentarmos ao Senhor as nossas situações e questões, com a certeza de que o nosso Deus sempre nos ouve. Ele está sempre atento ao nosso clamor. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu quero ler só um texto com você rapidamente e depois nós vamos falar sobre isso. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, como está aí, hoje eu lembrei de dar o papelzinho. Lucas 18, só o versículo 1. Embora Jesus esteja aqui contando uma parábola, eu vou pegar só a síntese daquilo que Jesus queria ensinar. Ele contou a parábola para ensinar exatamente só o que ele diz no versículo 1. Eu vou só sintetizar aqui para a gente ganhar tempo. Você já achou? Amém. Evangelho de Lucas? Amém. Você já achou aí o capítulo de número 18? Amém. Você que já está olhando aí para o versículo 1, diga aleluia. Aleluia. Você que faz parte da escola bíblica dominical, diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha, os irmãos que acham rápido estão na escola bíblica dominical. Vamos ler, diz assim, versículo 1 só. Jesus lhes contou uma parábola. Qual é o objetivo de contar a parábola? Ensinar. Para mostrar. Não, ensinar não, está no texto. Para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. É ensinar? Sim, mas no texto está escrito o objetivo do ensino. Qual o ensino que ele queria passar? O objetivo era orar sempre e nunca desanimar. Então tem que orar e orar animado. Vê se esse irmão está orando. Olha para o lado. Vê se ele está animado na oração dele. Ou se já está meio esmorecido. Jesus aqui nos ensina essas duas coisas. Vamos orar, feche seus olhos, Pai. Nós queremos apresentar ao Senhor esse momento em que nós vamos compartilhar uma palavra e que também vamos orar e buscar a Tua face. E nós te pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Talvez pessoas que chegaram aqui, como eu falei, até brincando, mas é uma verdade. Nem sempre a gente consegue continuamente orar. Nem sempre a gente consegue continuamente se manter animado diante das orações ou das demoras da vida. Então que essa seja uma noite de renovo, de fortalecimento, de encorajamento, de ânimo, para que nós possamos sair daqui abençoados diante da Tua presença. Assim nós oramos que toda barreira, que toda resistência, que todo sobrepeso, que todo ataque maligno caia por terra nessa noite e a Tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade e produza frutos e resultados em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você lembra, eu estou vendo aqui a maioria das pessoas já tem uma certa idade, então muito provavelmente você vai lembrar de um comercial de uma certa palha de aço que era muito usada, e ainda hoje é muito usada no Brasil. Uma irmã já está falando Bombril. Tem uns irmãos que eles... Estou brincando, gente, eu falo brincando com você, é Bombril mesmo, está certo. E o slogan de marketing dessa marca Bombril, você lembra qual era também? Que ele tinha 1001 utilidades, isso mesmo. Então, quando nós falamos de oração, querido, às vezes a gente restringe um pouco do que é oração. Eu conversava com um irmão outro dia, uma pessoa, e ele falava sobre isso, oração, eu falo com Deus, não oro mais, eu falo com Deus, mas oração não está restrita só a isso. Oração é algo muito mais abrangente nas nossas vidas do que tão único, não é simplesmente não, tão unicamente falar com Deus. Mas então eu queria que a gente pensasse sobre isso. Oração é falar com Deus também. Amém? Amém? E eu estava pensando sobre isso na oração, quando nós falamos com Deus. Eu lembro da oração do Pai Nosso aqui, que Jesus ensinou seus discípulos a orar daquela forma. E oração, quando nós falamos com Deus,
demonstra uma dependência nossa dele. Tem um pregador famoso aí nos dias de hoje que ele diz que oração é para os fracos. E é por isso que ele ora, porque ele é fraco. Oração, querido, é para quem depende de Deus. Oração é para situações que a gente olha e a gente entende que não há capacidade ou força em nós para resolver. Mas nós entendemos que existe um Deus que está nos céus, acima de tudo, acima de todos. Um Deus todo-poderoso que pode agir, que pode intervir e que pode mudar o quadro. Então está ligado a uma dependência nossa do Senhor. Oração, quando nós falamos com Deus, está ligado, além de dependência, a uma comunhão. Eu não quero simplesmente orar e falar com Deus para que Deus atenda aos meus pedidos. Mas eu, ao orar, ao falar com Deus, eu quero participar, Deus, da minha vida. Eu quero que Deus esteja presente, eu quero que Deus esteja em comunhão comigo e eu em comunhão com Ele. Então isso faz parte da oração. Oração é falar com Deus, sim. Oração é apresentar o nosso coração a Deus, sim. Isso eu acredito que todos nós aqui entendemos isso e fazemos e praticamos isso de alguma forma. Mas eu queria expandir um pouco isso. Oração não é só falar com Deus. Embora falar com Deus faça parte da oração. Eu queria expandir isso nessa noite, porque oração também é quando nós falamos, entre aspas, aos montes. O pastor Roberto pregou aqui recentemente sobre Jesus purificando ali o templo. E dentro dessa passagem está aquilo que nós estudamos na nossa escola bíblica dominical, do milagre que Jesus falou à figueira. Ele disse à figueira que dela não nascesse mais frutos, dela não saísse mais frutos. E ali os discípulos perceberam que aquela palavra de Jesus se cumpriu. Isso está em Marcos 11, se você quiser ler e buscar. E aí Jesus ensina aqueles discípulos: se vocês disserem aos montes, ergam-se e lancem-se no mar. Eu quero que você preste atenção. Jesus mandou falar a quem? Ele mandou, olha, orem ao Pai, peçam e falem ao Pai. Foi isso que ele ensinou? Ele disse, falem ao monte. Jesus, quando estava no mar da Galileia, ele se levantou ali naquela tempestade, a gente conhece o texto, e quando Jesus se levantou, ele orou ao Pai. Ele falou, Pai, vem aqui agir. Ele falou, Pai, manifeste o seu poder. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez? Cadê os irmãos da escola bíblica dominical? Foi isso que ele fez? Não. Jesus falou à tempestade. Ele disse, vento, cala-te. Mar, emudece. Ou acalme-se. E ali houve paz naquela situação, houve paz naquela circunstância. Então Jesus, ele está nos ensinando que oração não é algo que está restrito somente a falar com Deus, mas às vezes nós precisamos ter coragem para falar aos montes que estão diante de nós. E dentro da configuração, do entendimento daquele tempo sobre monte, os montes eram as situações e circunstâncias aos olhos deles impossíveis de se resolver. Então falar ao monte era falar alguma coisa que eles não viam solução, eles não viam saída, mas que eles criam que Deus podia manifestar o poder dele, mudando aquele quadro, mudando aquela situação. Então nessa noite, será que tem algum monte diante de nós? Será que tem alguma situação que aos nossos olhos a gente olha e veja, é impossível de se resolver isso? Talvez a gente precise aprender a não só falar com Deus acerca dos nossos montes, mas Deus está trazendo a nós um ensinamento que oração também é você falar ao monte, que ele se levante e que ele vá para o mar, e Deus vai usar e vai confirmar essa palavra de fé que você está liberando e vai realizar um milagre na sua vida. Eu posso ouvir um amém, eu posso ouvir um graças a Deus pelas respostas de oração que ele faz nas nossas vidas. Existem diversos textos que eu estava lembrando sobre isso.
Davi, quando vai enfrentar o gigante Golias, e Golias diz: você está vindo aqui como um cão morto, quem é você? E Davi fica calado? Não. Ele faz uma oração a Deus: não, Deus, vem aqui, manda um raio nesse gigante Golias. É isso que Davi faz? Ele fala ao gigante, ele fala ao monte, ele fala aquela situação impossível que estava diante dele. Ele diz: você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Você está vindo contra mim, mas hoje mesmo o Senhor me entregará nas suas mãos e eu cortarei a sua cabeça. Ou seja, Davi estava falando aos montes, falando daquela situação que aos olhos humanos era impossível, aquela batalha que era impossível dele vencer aos olhos humanos, mas ele liberou uma palavra de vitória, e aquela palavra de vitória, Deus olhou lá do céu e cumpriu, querido. Então nessa noite, quais são os montes que estão diante de nós? E que nós estamos calados diante deles, e Deus está dizendo: qual é a palavra de fé que você tem para liberar diante disso? Qual é a palavra de convicção e esperança que você tem para falar diante das aflições que você vive, diante dos montes que estão diante de você? O que nós vamos dizer, queridos? Só mais um exemplo: os 3 amigos lá, Misael, Ananias e Azarias. Eu gosto de dizer os nomes hebraicos deles. Você deve lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu gosto de dizer os nomes hebraicos. E esses 3 amigos, irmãos, eles foram ameaçados em serem lançados na fornalha que estava lá acesa 7 vezes mais. Vocês conhecem a história. Eles olharam para aquele desafio gigantesco. Eles olharam para aquela situação que aos olhos humanos era impossível de se resolver. Mas no meio daquela situação eles não ficaram calados. Eles liberaram uma palavra. Nessa noite, meu irmão, Deus está dizendo para você: diante dos impossíveis que você enfrenta, não fique calado. Que haja uma palavra de esperança nos seus lábios, que haja uma palavra de fé nos seus lábios. E eles falaram: olha, rei, olha todo o império babilônico, olha todas as autoridades aqui deste reino pagão. Saibam vocês que nós não nos prostraremos diante dessa imagem que colocaram. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, ainda assim permaneceremos fiéis e não nos dobraremos. Que nessa noite também haja uma palavra de fé e de esperança nos nossos lábios diante das impossibilidades. Você pode dizer aí no seu lugar: essa enfermidade não vai me vencer. Ainda que Deus não cure, eu permanecerei fiel, porque meu Deus é bom. Você pode dizer diante do caos, talvez que você enfrente na sua família, diante das situações financeiras contrárias que você vive, será que você pode liberar uma palavra nessa noite dizendo: Deus vai me abençoar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai dar um escape, Deus vai operar na minha família? Eu posso ouvir uma palavra de fé e de esperança da sua parte nessa noite? Não ouvi nenhum, eu só ouvi amém e aleluia. Essa hora não é hora de você falar amém e aleluia, não. É liberar uma palavra de fé diante dos impossíveis que estão diante de você. Esse gigante vai cair por terra. Essa crise financeira vai se resolver. Esse conflito familiar vai acabar. Vai haver paz na minha casa. Vai haver paz na minha família. O meu casamento será restaurado. Vai haver cura. Vai haver restauração. Vai haver libertação. Será que você pode colocar palavras nos seus lábios nessa noite diante das impossibilidades que você enfrenta? O texto nos diz que no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, o próprio Deus disse isso para Ezequiel. E Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. E ali, diante daquela situação, aos olhos humanos impossível de se resolver, Deus olhou para o profeta, entre aspas, né? Deus falou para o profeta: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel olhou: Senhor, tu sabes. Deus não disse para Ezequiel: agora peça a mim, Ezequiel, para eu reviver os ossos. Não é isso que diz o texto. O texto diz: Ezequiel, fale
aos ossos. Fale aquilo que está morto, fale aquilo que não tem mais esperança, fale aquilo que todos dizem que não tem mais saída. Dê uma palavra de fé sobre isso, profetiza sobre essa situação, porque eu vou intervir. E Deus está dizendo para você nessa noite: não cerre os seus lábios, não feche os seus lábios, mas diga palavras, abra a boca e profetize sobre as situações e circunstâncias nas quais você vive. Olhe, fale diante das impossibilidades que estão diante de você. Eu profetizo um Brasil melhor. Eu oro e falo que o Brasil vai prosperar, o Brasil vai crescer. O Brasil não está nas mãos de pessoas, de partidos políticos, mas eu quero liberar uma palavra de prosperidade e bênção sobre essa nação. Eu libero uma palavra de tempo de avivamento sobre a igreja do Catete, a Nova Vida, a igreja como um todo. Eu libero uma palavra de prosperidade sobre a igreja, para a obra missionária, para que possamos evangelizar ainda mais. Vamos lá, meu irmão, e use a sua autoridade que Deus colocou nas suas mãos e nos seus lábios e libere uma palavra de bênção nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode ser um canal de bênção aí na vida do seu irmão, dizer para ele: meu irmão, eu te abençoo. Em nome disso você consegue falar: eu te abençoo no nome de Jesus. Diga para alguém aí: seja curado nessa noite em nome de Jesus. Eu profetizo um tempo de prosperidade. Diga para ele: eu profetizo um tempo de prosperidade, mais dinheiro sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de vitória. Aleluia. Em nome de Jesus, queridos. Estamos vivendo um tempo, ainda mais nessas épocas de mudança de ano. Tem muita gente falando muita coisa ruim, infelizmente até no meio evangélico, queridos. Tem muita gente profetizando só desgraça. Deus precisa de pessoas que tenham fé e esperança ainda, de que liberando uma palavra na autoridade do poder de Deus, essa palavra ainda vai se cumprir. Deus precisa de pessoas sendo levantadas nesse tempo, que não é para pregar mentiras e enganos que abatem as pessoas, entristecem as pessoas, não. Deus precisa de pregadores que se levantem para trazer uma palavra de esperança, de fé, de alegria, para levantar o ânimo também, ainda que precise corrigir alguma coisa, mas ainda assim que levante as pessoas para que continuem crendo num Deus que é fiel, que é bom e que é maravilhoso. Então é uma noite, meu irmão, da gente mudar as palavras dos nossos lábios. É noite da gente parar de ficar falando mal das situações e circunstâncias que vivemos. Vamos parar de falar mal do nosso dinheiro. Vamos parar de falar mal da nossa família. Vamos parar de falar mal da nossa igreja. Vamos parar de falar mal do nosso povo, do nosso Brasil. Já chega, que tem tanta gente falando tanta besteira aí, profetizando tantas coisas ruins. Precisamos ser alguém que se levanta. Ah, pastor, mas a situação está muito ruim. Não importa. Se eu continuar falando mal, as situações vão piorar. Israel estava vivendo um tempo muito difícil. Havia fome na cidade de Samaria. Havia dificuldades. A fome era tanta, você conhece a história? A fome era tanta em Samaria, que duas mães que tinham crianças recém-nascidas, crianças novas, fizeram um grande acordo. Pensaram: estamos com muita fome, então hoje nós vamos matar o meu filho e vamos comer o meu filho, e amanhã matamos o seu. Olha que acordo, queridos. No meio dessa situação de caos, tinha gente profetizando uma porção de besteira, tinha gente falando uma porção de coisa contrária, mas graças a Deus, eu posso ouvir um graças a Deus? Graças a Deus que tinha um profeta, graças a Deus que tinha alguém para liberar uma palavra de esperança no meio do caos. Se tem um momento que precisa de palavra de esperança, é no meio do caos, meu irmão. Se tivesse tudo bem, o Brasil não precisava de palavra de esperança. Se tivesse tudo bem, o Brasil não precisava de alguém que se levantasse. Se tivesse tudo bem, não precisava de Ezequiel no meio do vale dos ossos para profetizar. Se tivesse exército, não precisava de profeta, meu irmão.
Mas como só tinha osso, alguém precisava liberar uma palavra de esperança. E nessa noite, Deus está falando com você, libere palavras de esperança nesse tempo. Seja um instrumento de bênção nesse tempo. Tem muita gente sem esperança para 2024. Tem muitas pessoas pensando na morte em até 2023. E eles precisam ouvir uma palavra de esperança, minha e sua. E nesse tempo lá de Samaria que eu estava citando, Deus levantou Eliseu. O profeta Eliseu falou, amanhã essa situação vai se resolver. Amanhã vai haver prosperidade em Samaria. Amanhã vai haver abundância. E o capitão disse, nem se nada acontecer, nem se tudo acontecer, nem Deus pode trazer prosperidade sobre Samaria. E a palavra do profeta se cumpriu, queridos. E houve bênção, houve prosperidade, porque alguém ousou liberar uma palavra da parte de Deus. Nessa noite você pode liberar uma palavra de Deus sobre a sua própria vida, dizendo, vai haver prosperidade, vai haver bênção, vai haver saúde, vai haver livramento, vai haver milagre, vai haver renovo, vai haver alegria novamente na minha casa. Amém, meu irmão? Oração não é só falar com Deus, mas eu tenho que falar aos montes, eu tenho que falar em situações. Não podemos nos esquecer, queridos, que existe um adversário, existe um inimigo que se levanta contra nós e age contra nós. Não podemos ser uma igreja que, vamos dizer assim, normaliza tudo. Não podemos ser uma igreja que olha e veja tudo como natural. Não, nós somos seres espirituais e existe uma batalha espiritual sendo travada diariamente. E a Bíblia vai nos revelar que existe uma fúria do nosso adversário, especialmente quanto mais se aproxima o tempo do fim. Oração é falar com Deus. Oração é falar aos montes, às situações impossíveis, e dizer que elas não vão nos vencer, elas não vão prevalecer sobre nós. Mas oração também dá palavra de ordem aos espíritos malignos. Oração também é nós combatermos toda a ação das trevas que se levanta contra a nossa vida, que se levanta contra a igreja, que se levanta contra a nossa família. Não veja tudo como natural, não, querido. Não ignore a existência do adversário, não. Infelizmente, existem teólogos hoje que querem quase que tirar o diabo da Bíblia como se ele não existisse. E quer naturalizar tudo que está escrito, sem ter uma visão espiritual daquilo que está na Bíblia. Nessa noite, meu irmão, está na hora da gente se levantar também contra todo o império das trevas. Jesus nos ensinou em Lucas, um pouquinho depois da onde a gente leu aí, Lucas, quer dizer, um pouquinho depois não, um pouquinho antes, Lucas 10, 19, um texto que todos nós conhecemos, eis que vos dou poder, autoridade sobre toda cobras e escorpiões, e sobre toda a obra do maligno, e nada vos causará dano. Você já me ouviu falar aqui, vou repetir, Marcos capítulo 16, versículo 17, o primeiro sinal que segue aqueles que creem em Jesus é exatamente expulsar os demônios. Essa noite, meu irmão, é noite da gente falar aos demônios, que eles batam em retirada. É noite de nós falarmos aos demônios, que eles soltem os nossos familiares, que eles soltem aquilo que eles estão retendo que é nosso. Você conhece a história? Daniel orou e fez um pedido a Deus e houve uma resistência. Mesmo Daniel orando continuamente pelo mesmo pedido, 21 dias, propósito de oração, de jejum, ainda assim houve uma resistência. Mas ele também resistiu e perseverou em oração e Deus liberou vitória. Então nessa noite, meu irmão, o que é que você olha na sua vida que parece que é uma ação maligna? Por que você está com medo? Ah não, não vou orar não, porque senão o inimigo vai ficar furioso contra mim, meu irmão. O inimigo já está furioso com você, desde que você, antes de você nascer, ele já estava furioso contra você. Não é a mim ou a você que vai fazer com que ele fique furioso ou mais furioso, não. Desde que ele foi lançado do céu, não. Ele já está furioso. Então você, reagindo ou não, ele vai continuar furioso. Mas se eu reajo, diga amém.
Se eu me levanto, diga aleluia. Eu passo a viver o melhor de Deus para a minha vida. Eu passo a conquistar as coisas que Jesus conquistou por mim na cruz do Calvário. Então essa é uma noite da gente começar a dizer: Satanás, que você caia por terra. Você não vai mais me limitar. Você não vai mais me paralisar. Você não vai mais me amedrontar. Você não vai mais impedir que eu avance. Que os sonhos de Deus se cumpram na minha vida, na minha família. Você está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Diga amém. Diga eu creio. Diga eu tomo posse. Amém, meu irmão? Precisamos ser uma igreja que combate as batalhas que Jesus nos colocar. Precisamos ser uma igreja que resiste, como a Bíblia nos ensina. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Precisamos ser essa igreja que resiste, que combate. Precisamos ser essa igreja que vai avante. Precisamos ser a igreja que luta as batalhas espirituais pela nossa vida, pelo nosso país, pela nossa família. Não adianta só olhar uma situação aos olhos naturais, queridos, sem perceber, sem olhar que existe uma ação espiritual por trás. Você já me ouviu aqui dizer várias vezes, eu vou dizer mais uma vez, porque pregar é isso, né? A gente prega, a gente ensina as mesmas coisas, até que a gente consiga aprender, e depois a gente continua ensinando as mesmas coisas, até que a gente consiga praticar as coisas. Porque não é só aprender, por isso eu fiz questão de botar aprendendo a orar e orando. Porque não adianta só aprender, mas a gente tem que orar. A gente tem que colocar isso em prática. Você já me ouviu ensinar aqui diversas vezes? O diabo, a maioria das vezes, não se mostra logo de cara. Ele se oculta. Ele se esconde. Ele se coloca por trás para que ninguém possa ver ou perceber a presença dele. Até o momento em que ele acha de se mostrar. Se você lê a tentação de Jesus, por exemplo, diz que ele foi tentado ali por diversos demônios, até que o próprio Satanás se apresentou diante dele. Não foi logo de primeira, assim, de cara, não. Nós vemos a história, por exemplo, de Israel. Israel enfrentou uma grande batalha contra os filisteus. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 5. Ele enfrentou uma grande batalha contra os filisteus e foi derrotado pelos filisteus, até que Satanás se mostra. Porque eles pegam a arca da aliança e vão colocar aonde? No templo de Dagon. Ou seja, Satanás estava agindo naquela situação toda desde o início e só se mostrou no final. Se nós olharmos para a vida de Sansão, por exemplo, um homem em que a manifestação do poder de Deus era extraordinária, nós vemos que ele foi passando por diversas situações até que Satanás no final se mostra. Quando pegam Sansão e colocam Sansão no templo de Dagon também, e bota ele ali para ser, entre aspas, entreter aquele povo todo lá. Então, meu irmão, esteja atento. Existe um adversário. Não olhe essas situações da sua vida só de uma forma natural, mas entenda que existe uma ação espiritual por trás. Existe um campo espiritual que não é visível a esses olhos naturais e que nós precisamos combater também, e combatemos com a oração, falando aos demônios na autoridade do nome de Jesus. Use a autoridade que Jesus já te deu. Não é que Ele vai te dar, não. Ele já liberou essa autoridade sobre a igreja. Precisamos utilizar dessa autoridade. Amém, meu irmão? Amém. Mas uma última coisa que eu quero falar aqui, e que nós fazemos em oração também. Oração é falar com Deus. Oração é falar aos montes as nossas impossibilidades. Oração é falar aos demônios na autoridade do nome de Jesus e repreender a ação deles, combater a ação deles, resistir à ação deles. Mas sim, mas oração também é falar a nós mesmos. Nós vemos isso em diversos textos. Eu queria lembrar, por exemplo, do Salmo 42. Davi ele fazia muito isso, mas o Salmo 42 não é a autoria dele, eu fui até conferir, é dos filhos de Corá. Davi, no Salmo 42, você conhece.
Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Com quem o salmista está falando, queridos? Consigo mesmo. Ele não está falando com Deus, ele não está falando com as situações, ele não está falando com Satanás, mas ele está falando consigo mesmo. Por que você está abatido? Por que você se sente assim? Já Davi, eu gosto desse texto de 1 Samuel capítulo 30, quando Davi chega e vê a sua cidade toda destruída, a sua família sequestrada, o texto vai nos dizer no versículo 6 que Davi se reanimou no Senhor. Davi falou consigo mesmo, Davi se reencorajou, Davi se reanimou. Nessa noite, meu irmão, o que você precisa dizer para si mesmo? O que às vezes a gente diz acerca de nós mesmos é: eu não presto para nada, eu não valho nada, eu sou um derrotado, para mim nada dá certo, para mim tudo é muito difícil. Deus está dizendo para você: é hora de você mudar o que você diz acerca de você mesmo. Diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode dizer isso? Diga para você, bata no peito assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou abençoado. Você pode dizer isso? Eu sou abençoado, mas pastor, só tem R$2 no bolso. Mas eu sou abençoado. A Bíblia fala que a vitória, a vida de uma pessoa não constitui nos bens que ele tem. Então você é abençoado, independente de quanto você tem na carteira hoje. Quem olhasse para Davi na caverna de Adulão podia dizer: não, esse aí não presta, não, esse aí não é ninguém. Mas Davi era abençoado, já tinha sido ungido, estava sendo preparado para ser rei. Meu irmão, nessa noite, só Deus e você sabem onde Ele vai te colocar. Então bata no peito aí com alegria e fé no coração, mesmo diante das situações que você vive em frente, e diga: eu sou abençoado por Deus, eu sou filho de Deus, eu sou uma pessoa valente. Mas eu estou sem coragem. Mas eu sou valente e corajoso, porque habita em mim o Deus Todo-Poderoso, e o Espírito que Ele me deu não é de medo, não é de temor, mas é de poder. Então eu sou corajoso, eu sou poderoso em Jesus, porque Ele me fortalece. Diga amém. Me ajude a pregar mais uma vez. Diga para essa pessoa que está do seu lado: talvez ela não falou com ela mesma, mas diga: você é abençoado, meu irmão. Você é mais que vencedora. Essa situação não vai prevalecer sobre a sua vida. Os inimigos vão cair por terra no nome de Jesus, porque Deus é contigo. Amém, meu irmão? Você é normal. Eu sou normal. Às vezes a gente precisa lembrar dessas coisas. A Bíblia fala do maior profeta que existiu, João Batista. João Batista, ele havia recebido uma palavra de que ele encontraria com o Messias. Ele veria aquele que seria o Salvador. Quando Jesus vem para ser batizado por João Batista no Jordão, ele vê Jesus. E todos estavam acostumados a ouvir uma palavra de João. E João aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João batiza Jesus, e ao ser levantado das águas, João vê o Espírito de Deus descendo em forma corpórea de pomba sobre Jesus. E não só isso, ele ainda ouve uma voz, que era a voz do próprio Pai, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. João tem todas essas experiências. Ele vê Jesus, ele ouve sobre Jesus. Mas João, um certo dia, foi preso por Herodes. E na cadeia, naquela situação difícil, ele chama alguns de seus discípulos, porque vem uma dúvida no coração dele, vem um medo no coração dele. Será que Jesus é de fato o Messias? Eu quero que você pense sobre isso. Aquele que Jesus disse que era o maior dos profetas, aquele que teve evidências talvez até muito maiores que a que nós tivemos.
Alguém já viu Jesus aí em carne e osso e o Espírito Santo descendo sobre ele? Olha só que imagem. Ouvir a voz do próprio Deus dizendo: esse é meu filho, em quem me compraz, ele é o Salvador, ele é o libertador. Mas aquele homem na prisão duvida disso tudo e pensa: será que eu profetizei sobre a pessoa certa? Será que eu sou o profeta mesmo? Porque minha missão era só preparar o caminho para o Senhor. Se ele não é o Senhor, então eu não sou profeta. Eu disse que ele era, ele não é. Quantos de nós que às vezes fazemos isso? Eu orei e não foi curado. Será que eu sou de Deus mesmo? Porque essas coisas estão acontecendo comigo. E no caso de João ainda havia uma pressão do tempo. Porque ele estavam querendo até matá-lo. Ele tinha chance até de morrer como de fato morreu. E às vezes a pressão do tempo, das circunstâncias, a gente pensa: será que meu tempo acabou? Será que não tem mais solução para mim? Será que não tem mais jeito? Nessas horas a gente precisa, muitas vezes, fazer como está aqui, falar a nós mesmos: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém. Espere em Deus, meu irmão, pois ainda vai louvar ao Senhor. Espere em Deus, porque ainda vai ter vitória nessa situação. Espere em Deus, porque ainda há graça de Deus a ser manifesta nessa situação. Espere em Deus, porque Deus ainda tem uma última palavra sobre a sua vida. Espere em Deus, meu irmão. Não fica abatida não. Espere em Deus. Levanta essa cabeça, filha de Deus. Levanta essa cabeça, filho de Deus. E espera nele, porque nele há esperança. Nele há saída. Nele há milagre. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Para eu terminar, deixa eu só falar isso. O tempo já está aqui dizendo para eu não esperar muito. Eu posso esperar em Deus, mas não muito, porque o relógio já está desconvertendo ali. Deixa eu só falar sobre essa espera. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer assim, eu amo esse texto, estava lendo isso hoje: pela graça de Deus sou o que sou, ele diz. E a sua graça não se tornou ineficaz em mim. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles. Ele fala dos outros apóstolos. O que eu quero trazer para nós hoje? Espere em Deus, mas é espere em Deus trabalhando, tá, meu irmão? É espere em Deus no sentido de esperança. Porque às vezes a gente fala espere em Deus, a pessoa já quer deitar na rede, se trancar no quarto escuro. Eu estou esperando em Deus. Não, meu irmão, é esperar em Deus na esperança. É esperar em Deus crendo no milagre. É esperar em Deus preparado para agir. É esperar em Deus cheio de fé e de esperança. O meu Deus vai se levantar. Como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantarás em meu favor. Então nessa noite é noite de você falar a si mesmo: eu vou esperar em Deus, porque Deus ainda vai se levantar em meu favor. Eu vou esperar em Deus, mas não desanimado, não falando nada mal contra mim, mas vou esperar em Deus crendo: eu sou abençoado, eu sou feliz, eu sou alegre em Cristo Jesus, eu sou uma bênção nessa terra pela presença de Deus em mim, e no final ainda tem vitória para mim. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Aplauda o Senhor com o seu melhor nessa noite. Se coloque de pé. Eu queria pedir a sua ajuda. Diga para o seu irmão aí: espere em Deus, meu irmão, porque Deus vai agir. Anima ele. Porque às vezes a gente não consegue falar para nós mesmos. Você pode dar uma palavra de vitória para esse irmão, dizer para ele: meu irmão, eu vejo Deus na sua vida. Você é uma bênção. Deus te usa para me abençoar várias vezes. Você pode dizer isso para o seu irmão? Você de repente não vê isso em você, mas eu vejo que você é um varão, uma varoa valorosa, cheio de coragem, cheio de dons. Eu vejo virtude na sua vida, eu vejo qualidade na sua vida, eu vejo dons na sua vida. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Eu quero orar então nessas 4 situações. Feche seus olhos. Aleluia. Feche seus olhos.
Vamos falar com Deus nessa hora. Pai, aprendemos nessa noite e agora queremos colocar em prática. Queremos falar contigo, Pai. Queremos apresentar ao Senhor a nossa vida. Queremos apresentar ao Senhor os nossos corações. Queremos apresentar ao Senhor as nossas circunstâncias. Vem, Senhor, estar conosco. Como diz a Tua palavra, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como diz a Tua palavra, que Paulo estava preso de caminho para Roma, e a Tua palavra nos diz que o Senhor o visitou no cárcere. O Senhor estava com ele ali. Ele mesmo testifica mais à frente, quando ele é colocado diante do juízo, dos juízes lá de Roma, ele diz: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Então, ou seja, o Senhor esteve presente com ele. Esteja presente, Pai, nas nossas vidas. Independente se nós estamos no monte ou no vale, independente se tem exército ou se tem só ossos secos ao nosso redor, independente se há um mar calmo ou bravio, independente se tem 5 pães e 2 peixes só, ou se tem pão só fartura a sobrar, esteja conosco, Senhor. Queremos a Tua comunhão. Dependemos do Senhor. Você pode dizer isso nessa noite? Eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus. Eu quero Deus na minha vida. Queremos o Senhor, Pai. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa bênção, Senhor. O Senhor é a nossa porção. Esteja conosco, Pai, porque nós te amamos. Você pode dizer isso esta noite: eu te amo, Jesus. Te adoro, Senhor. Engrandeço o Teu nome, louvo o Teu nome, porque só o Senhor é digno. Quero estar contigo em todo tempo. Faço um trono para o Senhor com o meu louvor, com a minha adoração essa noite. Seja entronizado na minha vida, seja entronizado nas minhas circunstâncias. Porque eu creio num Deus que é vivo. Eu creio num Deus que é poderoso. Eu creio num Deus que age ainda hoje. Eu creio num Deus que se levanta em favor do Teu povo. Te adoramos, Pai. Te bendizemos, Senhor. Fazemos essa oração buscando a Tua face, reconhecendo que no Senhor há saída para nós, no Senhor há esperança, no Senhor, Pai, a solução. Porque o Senhor pode todas as coisas. Te adoramos, Pai. Te bendizemos e te exaltamos. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o Teu nome, Senhor. Agora você vai falar as circunstâncias. Quais as circunstâncias que estão diante de você, que você diz: é impossível. Seja uma enfermidade, seja uma opressão maligna que você esteja vivendo, seja uma situação financeira que você está com tantas dívidas que você fala: como pagar isso tudo, como resolver isso? Você vai falar as circunstâncias nessa noite através do coração. Deus vai resolver, Deus vai agir. Profetiza, meu irmão. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Criador dos céus e da terra, entregamos em Tuas mãos agora, Senhor. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, todas as circunstâncias, Senhor. E declarando, Pai, com a palavra de fé, a todo vento contrário, em nome de Jesus. Todo vento contrário, em nome de Jesus. Acalme. Em nome de Jesus. Repreenda todo vento contrário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreendemos todo vento contrário. Em nome de Jesus. Senhor. Todo vento contrário na nossa saúde. Em nome de Todo Jesus. vento contrário na nossa vida Sim, financeira. Deus. Em nome de Jesus. Pare agora. Todo vento contrário nos relacionamentos. Amém, Senhor. Vocês parem e retirarem em nome de Jesus. Em nome de Todo Jesus. vento contrário na nação brasileira. Amém, Pare Senhor. agora em nome Liberamos de Jesus. palavras, A vida vai financeira e dizer. econômica desse país. Liberamos palavras. Todo vento contrário se apresenta Vida. como caristia, Senhor. Em nome de No Jesus. momento dos presos, Senhor. Pare em nome de Jesus. Todo vento Em contrário nome de que vem Jesus. na forma de fome, desemprego, É, Deus. necessidade, Sim, humilhação,
Pare em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Todo vento contrário que se apresenta como medo nas nossas vidas, como medo de seguir em frente, como medo de servir ao Senhor, como medo de dar uma palavra de Deus a um necessitado. Pai, em nome de Jesus. Em nome de venha Jesus. ousadia em nossos corações para falar do Senhor, para falar do Evangelho, para falar de salvação, Em nome de Jesus. para falar que Jesus cura, para falar que Jesus salva, para Amém, falar Senhor. que a casa de oração está Aleluia. aberta, que a casa de oração, na casa de oração tem esperança, Amém, na casa Senhor. de É oração verdade, Pai. tem oração, Oh, aleluia. na casa de oração tem Em paz, nome de tem Jesus. comunhão, Sim, na casa Deus. de oração Liberamos está palavras de multidão. Deus. Ó Senhor, todo Vida. vento contrário ao teu evangelho, Amém, Senhor. contra a palavra viva, Em Senhor, nome de caia Jesus. por terra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todo engano caia por terra em nome Amém, de Senhor. Jesus. Em nome de Jesus, Ó Senhor. Senhor, levanta, Oh, Pai. Senhor, levanta um pouco de Gigantes oração, caiu por Pai. terra. Levanta um pouco Amém, de oração, Senhor. Pai. Que Em a nossa nome de fé, Pai, Jesus. se multiplique. Que Aleluia. a nossa fé se multiplique, Senhor. Santo Que a gente Senhor. não esmoreça, Pai. Em O nome de esmorecimento Jesus. baixa a nossa fé, Pai. Mas já perseverança, Senhor. Orar Amém, sem Senhor. cessar, Senhor. Sim, Deus. A nossa fé aumenta, Pai. A gente nome de exercita a nossa Jesus. fé, Senhor. Então todo vento contrário à fé, Amém, Senhor. toda paralisia contrária à Sim, fé da tua Deus. igreja, caia Em por nome terra de em Jesus. nome de Jesus. Caia por Aleluia. terra em nome de Jesus. Sim, Ó Deus. Senhor. Ó Glória a Deus. Deus. Ó Senhor. Glória a Deus. Nos levanta, Pai. Sim, Nos Senhor. aviva, Pai. Amém, Nos Senhor. renova, Pai. Em Que nome de essa palavra Jesus. caia no nosso coração, Pai. Aleluia. E gere frutos, Senhor. Gere frutos, Pai. Em nome de Frutos de Jesus. arrependimento, Senhor. Amém, Oh Senhor. Deus, frutos de transformação. Oh, aleluia. Pai. Fruto de confiança, Pai. Glória a Deus. Gere frutos, Pai. Em Que sejamos nome de Jesus. figueiras frutíferas, Senhor. Amém, Desse Senhor. tempo, Pai. Porque Em para nome de aquela Jesus. fogueira, Senhor, Tu deste uma palavra, Senhor. E nós estamos dando palavras para as figueiras vivas e avivadas pelo Teu Espírito nesse tempo na Tua casa, Senhor. Reaviva, Pai. Assim Amém, oramos, Pai. Assim nome de ordenamos Jesus. a toda modalidade de vento contrário Amém, a pararem agora Liberamos em palavra, nome de Pai. Jesus. Em nome de Acalma Jesus. a tempestade, Senhor. Amém, E que a Senhor. esperança nasça, Senhor. Aleluia. Floresça, Senhor, em nossas vidas nessa noite, nessa nome igreja, de Jesus. Senhor, nos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Sim, Senhor. Deus. E Pai querido, Deus amado, nós sabemos, Senhor, que para aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, existe uma autoridade que é liberada sobre a vida de nós, Pai. Existe uma autoridade que é liberada para cada um que aqui está, Senhor, que foi conquistada na cruz do Calvário, Pai. Existe uma autoridade que foi conquistada e foi dada a nós para utilizar o nome de Jesus Cristo para repreender todo o mal que se levanta contra a nossa vida. Eu não sei, Deus poderoso, guarda de Israel, qual é o mal que tem se levantado sobre a vida do meu irmão que está aqui nessa noite. Eu não sei qual é o espírito que tem se levantado, mas Deus querido, Pai amado, existe uma autoridade sobre as nossas vidas, Senhor. E nós nessa noite queremos, Pai, usar aquilo que o Senhor nos deu, Pai, aquilo que o Senhor nos emprestou, Pai, querido Deus amado. Porque, querido Deus amado, o inimigo se levanta contra nós, Senhor, mas nós, Senhor, vamos contra ele, Pai, usando a autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai, e falando para que o nosso inimigo se cale, para que o nosso inimigo se curve, porque existe uma autoridade liberada sobre as nossas vidas, que é, Senhor, conquistada no nome de Jesus Cristo, Pai, e nós repreendemos nessa noite tudo aquilo, Senhor, que pode estar se levantando como espírito de traição, Pai, como espírito, Senhor, que vem, Pai, roubar aquilo que Deus conquistou para nós, Pai, como espírito, Senhor, que vem, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, como gafanhoto, migrador e devorador, Pai, nós vamos contra ele, em nome de Jesus Cristo, repreendendo todo o mal, mandando ele para fora, repreendendo aquele que tem se levantado contra nossas vidas, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal que possa estar se levantando, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos
todo espírito de enfermidade que possa estar se levantando, em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos com autoridade contra tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa casa e contra a nossa família. Em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos contra todo espírito que tenta amarrar os nossos caminhos e fazer com que as portas se fechem. Pai querido, Deus amado, nós te pedimos, vai à nossa frente guerreando as nossas batalhas, abrindo as portas, Senhor, e fazendo com que nós venhamos a triunfar na tua presença, Pai, porque nós cremos no sangue vertido na cruz do Calvário e pedimos da cobertura desse sangue sobre a nossa vida, Pai. Nos unge, nos guarda, Senhor, e nos liberta de todo mal. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar.